Mas vamos lá, gente. Último vídeo que eu vou ver hoje, tá? A gente, ó, a Kim, ela começou me forçando a ver Hora de Aventura de forma muito educada, né? Ela, ô Chuchu, vamos começar a ver Hora de Aventura? Vamos. Eu falei, tá bom, vamos. Tô quase terminando. E aí, agora que a gente tá na 5ª temporada, boa noite, Luana. A gente tem... ela começou a mandar alguns vídeos relacionados à Hora de Aventura. E temos aqui o episódio mais assustador de Hora da Aventura. Já tô na 5ª. Encontrei esse vídeo aqui sobre um episódio perturbador de Hora de Aventura. Quando eu abri o vídeo, logo de início eu lembrei que episódio era esse. E eu tinha uma leve memória dele ter me traumatizado quando eu assisti ele na televisão pela primeira vez. Antes de terminar o vídeo, eu fui reassistir o episódio para me lembrar a razão disso. O que tinha nesse episódio que deixou o meu eu criança de anos atrás tão assustado? O nome do episódio em questão é Ninguém Pode Te Ouvir. E ele começa como qualquer outro episódio do desenho, com o habitual problema de sempre o Finn e o Jake correndo para salvar o dia. E dessa vez o vilão é esse cervo, que tá atacando o povo doce descontroladamente. O Jake e o Finn lutam contra ele, mas o Jake perde o equilíbrio. Ah, eu lembrei desse episódio. Esse cervo. Ai, esse cervo, meu Deus! E o Finn sozinho contra o cervo tem suas 2 pernas quebradas pelo animal. Logo antes de ser arremessado contra um poste e... desacordando. Quando o Finn acorda, ele se depara com essa quietude bizarra. Ele está num quarto de hospital repleto de macas vazias e só ele deitado em uma delas, com suas 2 pernas engessadas e imóveis. Ao explorar o Reino Doce, andando numa cadeira de rodas, o vazio e o silêncio ensurdecedor se tornam cada vez mais inquietantes. E pequenos detalhes aumentam isso ainda mais, como a porta das casas abertas, apesar de não ter ninguém por perto. Caramba, esse detalhe eu não notei. O primeiro deslumbre de algum ser vivo residindo nesse ambiente. E para surpresa do Finn é o seu melhor amigo Jake, em cima de uma pilha de lixo remexendo o que tem por ali. Ao questionar se o Jake havia salvado os cidadãos, o Jake responde de uma forma confusa, como se ele não lembrasse exatamente o que tinha acontecido. Além de que não tem ninguém no reino todo, e para isso o Jake responde: estão se escondendo de mim. E o Jake tá com essa ideia de que eles estão se escondendo dele porque Vai, esse episódio. um aniversário surpresa. E o Finn, ele compra essa ideia da festa e de que tá todo mundo esperando pra pegar o Jake de surpresa. O Jake leva o Finn pra cabana que ele tá morando agora e pede pro Finn pegar madeira pra fazer uma fogueira mais tarde. Quando ele sai pra pegar os gravetos, ele percebe que tá fedendo, o que é estranho, já que ele só deve ter desmaiado por 1 ou 2 dias no máximo. Mas nada que um banho na fonte não resolva. De noite na fogueira, comendo salsichas com o Jake, ele começa a desconfiar se essa história da festa surpresa realmente é verdade. Talvez, na verdade, eles podem estar sumidos porque estão em perigo. E isso deixa o Jake surtado e ataca essas dores de cabeça que ele vem tendo desde que o Finn encontrou ele. Ele diz pro Finn não estragar a festa surpresa dele, pra não ficar bisbilhotando por aí e deixar isso pra lá. E o Finn concorda, sem ter muito o que dizer. Até que, ao olhar por cima do muro, o cervo tá lá de volta. E o Finn escuta sussurros vindo do bueiro, próximo a onde ele estava sentado. Ele acorda o Jake para avisar sobre os barulhos estranhos e diz que eles têm que ir lá para ver o que está acontecendo. Mas o Jake diz que não, que tá tudo bem e que eles vão fazer a festa surpresa. A foto da Lady ali na... E que o Finn tem que ser paciente. O Finn diz: eu tô sendo paciente, eu esperei o dia todo. Até que o Jake responde: Bom, eu estou esperando há 6 meses. 6 meses. 6 meses. Sozinho. 6 meses. Peraí, o que você disse? E é aí que o Finn se dá conta de que não foram dias nem semanas, mas sim 6 meses. Faz meio ano que o Finn estava desacordado, preso naquele hospital. E enquanto isso, seu melhor amigo Jake se transformou num monstro, tomado pela loucura e caiu nesse abismo de degradação e sujeira. O que ele poderia ter feito com os habitantes do Reino Doce? O Finn precisava descobrir. Ele foge o mais rápido que consegue em direção ao bueiro, e o Jake tenta impedir ele de toda maneira, até mesmo destruindo a cadeira de rodas do Finn e atacando o seu próprio amigo. Ele amarra o Finn num poste perto da cabana e mostra que fez essa apresentação de teatro bizarra, com balões flutuantes. Pô, isso é assustador, cara. Isso me incomodou muito, mas não é o momento que mais me incomodou. Uma música de circo não é distorcida toca de fundo. Essa cena que instantaneamente te remete a um certo palhaço medonho
medonho que eu imagino que vocês conheçam. O Finn diz pro Jake soltar ele, com a desculpa de que assim os dois vão poder brincar juntos nesse tal show de fantoches que o Jake criou. O Finn, assim que é solto, prega uma peça no Jake e sai andando lentamente em direção ao bueiro, com suas pernas ainda retidas pelos gessos. Quando Jake percebe a situação, o Finn se dá conta de que tem que acelerar o passo. Ele arrebenta o gesso e começa a correr o mais rápido possível, tentando não ser pego pelo Jake, que vem pulando e flutuando atrás dele com os balões. No último segundo, ele salta para dentro do bueiro, caindo na água lá embaixo. Let's Play, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Balões na entrada do bueiro. O Finn corre em direção à primeira passagem que encontra, e quando chega no fim dela, ele se depara com a cena mais bizarra que você poderia imaginar. É muito estranho, velho. Todos os cidadãos presos nessa espécie de amba e todos desesperados tentando clamar por ajuda. É muito estranho. Conseguindo esboçar pequenos sussurros que ecoam pelas paredes do esgoto. O Jake aparece falando... Surpresa! Surpresa! E mais louco do que nunca, dizendo que eles estão ali esperando para fazer a festa de aniversário que ele tanto falava. O Finn começa a socar ele, tentando arrancar a maluquice na base da porrada. E surpreendentemente realmente funciona. Funciona. Parece colocar a cabeça do Jake no lugar. O Jake, agora sem entender nada e sem lembrar o que tinha acontecido, fica completamente abalado, vendo tudo aquilo que ele tinha feito com o Povo Doce. Desesperado e arrependido, ele solta o mordomo Menta e pede desculpas pelo que fez. Mas o mordomo Menta diz pra ele que não foi o Jake que fez aquilo. Na verdade, quem causou tudo isso foi... Isso aqui me causou sensações tão desconfortáveis quando eu vi esse episódio que vocês não têm noção. Essa cena... Ah! Que agonia da porra! O Cervo retorna novamente, mais bizarro do que nunca, nessa cena transtornante, onde ele revela ter mãos nas patas da frente e não cascos, mostrando não ser um simples cervo como estávamos achando até então. O Jake começa a soltar os cidadãos doce enquanto o Finn luta contra o cervo, e numa jogada perfeita, o Jake solta um dos tijolos que ainda estavam amarrados nos seus pés, que cai e atinge o cervo na cabeça, seguido de outro tijolo que finaliza o trabalho. O Povo Doce, como retaliação, joga o seu raptor nessa espiral simbólica, mostrando que o mal foi demandado. E o episódio acaba nessa nota feliz, como se tudo tivesse ficado bem novamente. Mas depois de tudo isso que aconteceu, é difícil não ficar boquiaberto com a bizarrice que foi esse episódio. Principalmente considerando que isso continua sendo um desenho infantil, teoricamente. Ainda assim, existem algumas coisas que dá pra se discutir sobre esse episódio. A coisa mais fácil de se notar é a quantidade de referências à cultura clássica do terror que ele tem. E isso aparece desde o card inicial do episódio, que tem esse São poucos episódios que são bizarros, tá? É o pôster de Vertigo, um filme de terror clássico feito por Alfred Hitchcock, um dos diretores mais memoráveis de todos os tempos e que difundiu diversos temas. E a música da lojinha do Resident Evil 4, gente. Tem também o estilo da fonte que usam nessa capa, que é praticamente idêntico aos que o Saul Bass usava nos posters que ele fez para os filmes do Hitchcock. Inclusive é importante citar também o filme 1, 2, 3, que apesar de não ter nada a ver com terror, tem esse pôster também feito pelo mesmo cara, que apresenta a imagem dos balões, que estão bem presentes no episódio. Existem algumas referências mais pontuais, como a cena onde o Finn corre, que lembra muito a famosa cena de Forrest Gump, ou, de novo sobre o card, essa referência ao quadro. Matheus, obrigado pelo follow. Mas tem algumas que são ainda mais específicas, como quando o Finn acorda no hospital, que bebe diretamente da cena mais famosa do filme Extermínio, onde o protagonista acorda completamente perdido no hospital vazio e anda pelas ruas despovoadas da cidade. Lembrei. Imagino que uma versão mais reconhecível dessa cena seja o Rick de The Walking Dead passando pela mesma situação que o protagonista do filme Extermínio. E esse tipo de cena é tão eficiente e impactante que tanto no caso do filme Extermínio quanto em The Walking Dead, essas foram as cenas que mais serviram como marketing para as obras. Essa ação de desconforto que um ambiente vazio e inóspito assim traz é muito recorrente e funciona muito bem. É impossível não se sentir amedrontado e inseguro pensando em como seria a situação de acordar sem lembrar o que aconteceu e se vendo sozinho
sozinho e perdido num ambiente que naturalmente estaria repleto de pessoas. Mas sem dúvida a referência mais interessante para mim é as do filme Alien, de Ridley Scott. No próprio nome do episódio nós temos a frase "ninguém te ouvindo", ou em inglês "no one can hear you", que vem diretamente da frase mote do filme Alien: "In space, no one can hear you scream". No espaço, ninguém consegue te ouvir. Ok, conheço, obviamente. Aparecia junto às propagandas do filme na época. E aqui, no episódio, isso está intrinsecamente ligado à trama, se referindo justamente aos cidadãos doce que passaram meses presos no esgoto sem conseguir pedir ajuda, porque lá tão fundo ninguém conseguiu os escutar. E é impressionante o terror que isso traz com tanta simplicidade. O temor de estar sofrendo e não conseguir nem sequer gritar por ajuda, por mais que você tente fazer isso com todas as suas forças. E nessa situação os gritos eram abafados justamente devido a essa saliva que ele usava para prender o povo doce na parede. Essa que novamente vem diretamente de Alien, onde o xenomorfo do filme prendia suas vítimas nessa mucosa pegajosa. Disso eu não lembrava. E é dele eu não lembrava. A última coisa que eu posso falar: o simbolismo presente na imagem do cervo. Esse que é um animal que, quando aparece em obra de terror e suspense, está sempre atrelado com algo misterioso, inerente a rituais e ao sagrado. Quase como a cabra aparece nesse tipo de obra. E no desenho eles usam o que tem para deixar o bicho o mais desconfortante possível. No final, principalmente, onde ele aparece em pé, com esse olhar vazio te encarando diretamente na sua alma, e com mãos humanas no lugar de cascos. Isso é completamente perturbador, velho. Em um dos seres mais esquisitos dos desenhos. E é incrível porque Hora de Aventura tá repleto de momentos assim. E esse episódio em questão é só um de vários que apresentam simbolismos, referências e esse aspecto bizarro de maneira interessante. E não precisa nem se limitar ao terror. Pode ser relacionado a qualquer coisa. Eu posso citar alguns exemplos, como todos os episódios de Farm World ou o arco do Lemon Grab, que eu acho que é muito pouco falado pelo tão interessante que ele é. Então é isso, comenta aí o que achou, se inscreva no canal caso queira continuar acompanhando o conteúdo. Boa noite e até um outro dia. O arco do Lemon Grab, ele é estranhamente estranho. Eu não acho tão perturbador assim quanto foi esse episódio, tá? Esse episódio do cervo é bizarramente nojento, cara. É bizarramente desconfortante. Eu acho impressionante o quanto que esse cervo me deixou desconfortável. Eu acho que por conta desse desconforto que eu senti foi o que fez a Kim ter me mandado esse vídeo, porque ela queria ver minha cara de novo. Eu acho que o arco do Reino Limão faz referência à Coreia do Norte? Não tenho a menor ideia. Não tenho tanto conhecimento assim sobre a Coreia do Norte, não. Sou K-Popper. A Coreia que me interessa é a do Sul, não é a do Norte. Eu vou ter que assistir tipo 10 episódios de How I Met Your Mother antes de dormir hoje, pra relaxar, né? Porque hoje mais tarde, na verdade daqui a pouco, né? Que eu tô gravando isso aqui, você que tá vendo o vídeo no YouTube. Tô gravando isso aqui dia 29, domingo, 10h20 da noite. 11 horas, daqui a pouco, tem episódio 3 de The Last of Us, né? Então, ó, juntou esse vídeo, lembrando do desconforto que eu senti vendo esse episódio, sabendo o que vai acontecer hoje em The Last of Us. Porque, né, eu zerei o jogo 1, zerei o jogo 2, sei tudo praticamente. Nem aquela amostra do Pingu... nem aquela amostra do Pingu deu tanto nervoso. Então, esse episódio eu não lembro, acho que eu nunca fui assistir Pingu. Meu irmão que gostava de ver Pingu. Eu era o brother do Cyber Chase. Chuchu, eu gostei da análise e a lembrança das referências. O problema é lembrar dessa imagem perturbadora desse cervo. O problema é o cervo. É olhar pro cervo de novo. Ai, mas gente, você que tá vendo esse vídeo no YouTube, obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo e eu fui. Tchau, tchau.